Nessa obra aqui, o que eu e João, dessa obra, eu vou fazer um link com essa. Aqui, eu e João trabalhamos a questão da norma penal em branco e caos regulatório. Primeiro, o que é norma penal em branco? O que é norma penal em branco? Norma penal em branco é uma instrução normativa que, quando você lê, você fala assim, uai, está faltando uma informação aqui. Está faltando uma informação. E aí ela precisa de um complemento. No caso, nós tratamos aqui do artigo 268 do Código Penal. Só para... Vou te pedir licença aqui, só um minutinho. Fica à vontade, fica à vontade. Só uma breve lembrança aqui. Olha o que diz o artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Ok. Mas qual é a determinação do poder público que eu estou infringindo? Aqui não fala. Está em branco. Está em branco. Está em branco. Está em branco. Aí, nós temos um complemento. Ano passado, foi editada a Lei 13.979. Ela entrou em vigor em 2020. Assinada Jair Messias Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta e o ministro da Justiça era o Sérgio Moro. Está aqui, Sérgio Moro. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Beleza. Um ano aí atrás, né? Guilhermão, o que o artigo 3º dessa lei fala? E aí, eu tenho uma coisa que eu falo com o Matheus, né? Enquanto a gente está lá treinando e tal, eu brinco muito assim com ele, falo, cara, é filosofia de morro. Camarão que dorme, a onda leva. Malandro é malandro, mané é mané. Eu falo agora assim, tem uma do Chacrinha que é fantástica. Quem não se comunica, se trumbica. E cai aqui, velho. Olha só por quê. Qual é, no caso, o que eu estou infringindo? O que eu estou desobedecendo? Olha só. Artigo 3º da lei. Essa confusão toda que está aí, Guilhermão, era só haver a passagem desse conhecimento aqui para a população. Era, cara, simples. Como 2 e 2 são 4. Olha só. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata essa lei, as autoridades poderão adotar no âmbito de suas competências. Então, pode ser competência da União, pode ser dos estados, do Distrito Federal ou do município. Entre outras, as seguintes medidas. Inciso 1º, isolamento. Inciso 2º, quarentena. Olha o inciso 3º, determinação de realização compulsória, quer dizer, obrigatória de, letra A, exames periódicos. Letra B, testes laboratoriais. Letra C, coleta de amostras clínicas. Aí eu vou parar aqui na letra D. Vacinação e outras medidas profiláticas. Tá. Cara, aí, né? O presidente que fala tanto contra a vacina, ele assinou uma lei que fala sobre a vacina, que a União, ela pode falar, a vacinação vai ser compulsória. Olha a contradição, Guilherme. Olha a contradição. Aí cria aquela confusão, o Supremo isso. Cara, não tem essa questão. Já foi definido um ano atrás. Já foi definido. E outra coisa, tem um outro ponto aqui que eu marquei, que está super claro. Olha só. Olha só.
Artigo 3º-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma da regulamentação estabelecidas pelo Poder Executivo Federal, para circulação em espaços públicos e acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos, bem como em veículos, ônibus, estabelecimentos comerciais e industriais. O próprio presidente que assinou essa lei, ele mesmo foi contra, ele mesmo cometeu o crime. Isso não é Betinho que está dizendo, não. Está na lei. Está na lei. Publicada, 6 de fevereiro de 2020. Eu estou mostrando aqui, cara. Entendeu? Aí qual é o caos regulatório? O caos regulatório que ficou foi o seguinte: a competência então é de quem? Porque aí ficou naquela, não. O Estado de Minas Gerais determinou que os estabelecimentos comerciais não poderão ficar fechados. Não, mas espera aí. Primeiro, quem decide é a União. Segundo, que é a chamada competência concorrente. Segundo, quem decide é uma questão local, município. Depois, é uma questão residual, serão os estados. Tanto que nós temos uma súmula vinculante. Súmula vinculante, para o pessoal que não é da área do direito, é sempre o STF quem edita. Isso está previsto na Constituição. Salvo melhor juízo, o artigo 103A da Constituição. Então, a Constituição permite que o STF legisle nesse âmbito. E está lá, súmula vinculante 38. É de competência municipal estabelecer horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. A competência do município. Agora, o município jamais pode mandar prender. Isso aí não. Isso aí não é competência municipal. Tanto que no artigo 22 da Constituição, isso é competência da União. Legislar sobre matéria penal, matéria civil, é da competência da União. Pronto. Isso não é de competência municipal, não. Uma única ressalva é se, está lá no parágrafo único desse artigo 22, se o parlamento editar uma lei complementar e essa lei complementar permitir que o Estado possa criar uma determinada lei penal, aí pode. Só nesse caso. Agora, município, pode não. Então, cara, para que gerar essa confusão toda? Não tem explicação. É aquilo que eu te falei. Quem não se comunica, se trumbica. Então, Guilhermão, olha só. Cara, é tão simples, é tão fácil de resolver, mas não. Por uma falta de comunicação, sabe? Por uma falta de comunicação, olha o problema todo. Ah, não, é o governo. Ah, não, é o STF. Ah, não, é o município. Ah, não, é a União. O que a lei fala? Olha a lei aqui, pessoal. E a lei, como diz o Arnaldo, né? A regra é clara. Está aqui. Então, essa norma penal em branco, ela foi complementada. Agora, como diz o outro, né, para não dizer que não falei das flores, nós temos parte de estudiosos, né, que a gente chama de parte da doutrina, que entende que a norma penal em branco ela é inconstitucional. Parte da doutrina entende isso. Parte da doutrina entende que não. Vou te dar um exemplo bem claro aqui. A lei de drogas. Lei 11.343 de 2006. Cara, para você ter ideia, o artigo 33 dessa lei, ele mostra 18
18 formas de tráfico. 18 formas de tráfico. Salvo melhor juízo, a pena está lá de 5 a 15 anos. Antes, na lei anterior, era de 3 a 8. Agora é de 5 a 15. Beleza. Só que tem um detalhe, Guilherme. Em nenhum momento na lei de drogas você vai ter o conceito de droga. A definição, né? O que é droga? Aí lá no artigo 66, lá no final da lei, para você entender o que é droga e tal, vá até, lógico que não escrito dessa forma, né? Assim, só traduzindo em miúdos, vá até a portaria 344 da Anvisa, portaria essa de 98, que lá você vai ter o conceito de droga, quais são as drogas lícitas, quais são as drogas ilícitas. Que, por exemplo, eu que faço uso de medicamentos por conta de um problema de saúde, eu uso droga. Mas são drogas ilícitas. Na farmácia tá cheio lá. Como é que farmácia chamava antigamente? Drogaria. Né? Tem até algumas aqui na cidade com o nome drogaria e tal, drogaria. Tem redes aí, drogazil, droga não sei o que lá. Isso, né? Quando eu fui trabalhar a lei de drogas, cara, foi muito interessante. Eu cheguei na sala e falei assim, pessoal, alguém tem droga aí? Eu pensei, que isso, Netinho? Eu falei, ninguém tem droga, não? Não, eu falei, então eu vou pegar a minha mesmo. Aí eu tirei deixa eu lembrar o nome aqui, Sumax, que é um remédio para enxaqueca que eu tomo. Tirei um Sumax. Falei, aqui é uma droga, gente. Mas essa droga é lícita. Agora, nós temos que trabalhar as drogas ilícitas. Só a título de exemplo aqui para poder fechar. Nessa portaria, cara, tem um detalhe muito interessante. Você já ouviu falar na banda Planet Hemp? Demais. Né? Muito massa o som deles. Planet Hemp, Marcelo D2. Isso. Você foi no vermelhinho do alvo. Você sabe por que o nome dele é Marcelo D2? O nome artístico dele é Marcelo D2? Eu já ouvi, mas eu não me lembro, não me recordo. Cara, olha só que interessante. Ele é tão inteligente, né? Isso eu não posso negar. Por exemplo, espero que as pessoas entendam o que eu vou dizer. Se eu falar que, por exemplo, Darcy Ribeiro é inteligente, ele é inteligente. Se eu falar que Fernandinho Beiramão é inteligente, ele é inteligente. Agora, porém, ele usa a inteligência dele para outras coisas. Sim. Pau é pau, pedra é pedra. Né? Mas, enfim. Olha a inteligência de Marcelo D2. Ele tinha muita questão, tanto que a essa época tinha uma música, legalize já. Na década de 90. Isso aí, né? Mesmo, cara. Essa época eu dava aula no Polivalente. Eu tinha um projeto de questão de drogas nas escolas e tal. Inclusive, a essa época eu fui até ameaçado de morte. Nossa. Sério, fui. Cara, eu entrevistei uma vez um garoto. Na semana seguinte ele morreu. Um garoto de 12 anos. De um dia para o outro, aliás, numa noite, ele fumou 45 pedras de crack. Nossa. Aí ele falou para mim que a melhor coisa era a borra do cachimbo. Aí eu falei, como assim borra do cachimbo? Ele fumava em uma pilha, aquelas pilhas de rádio, aquela pilha grande, ficava aquele resto preso lá no fundo, aí raspava e fumava aquilo, cara. Cara, o moleque não devia pesar 20 quilos. Com 12 anos. Era uma coisa assim, assustadora. Ainda mais o crack, né? Que acho que é uma das drogas mais sujas, assim, que tem mais componente. Velho, foi um trem lixo, assim, né? Foi assustador, sabe? Foi um físico dele, nossa, mas enfim. O D2, por quê? A maconha estava na coluna D, linha 2.
Das drogas na ilícitas. tabela das drogas ilícitas. Caramba, eu já tinha ouvido. Não sei se. Não me recordo se era essa informação, não. Mas, pô. Olha só. Você entendeu? D2 por conta disso. Então, isso que é a norma penal em branco, né? A gente chama... Tem outra coisa lá também que a gente fala tipo aberto. Tipo aberto é para, exemplo, quando são crimes culposos. Por exemplo, eu te atropelei sem querer, cara. Não tive a intenção. Aí, no caso, se é um crime culposo, o juiz ele vai analisar se foi imprudência, se foi negligência, se foi imperícia. Isso é tipo aberto. Só para não dizer que não falei das flores. Né?